Olá, muito boa tarde. A época balear motiva apelos da Obra Nacional da Pastoral do Turismo para fazer deste tempo uma oportunidade de encontro, de conhecimento e de aproximação a novas culturas, pessoas e valores. Propostas que vos apresentamos com o Padre Carlos Godinho, diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo e hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco no início de tempo de férias, pelo menos para a maioria das pessoas, assim acontece em cada ano. Já com o turismo não podemos falar assim de um tempo muito circunscrito, uma vez que Portugal tem turistas, felizmente, diria eu, durante todo o ano. Tem só aspectos positivos este aumento do turismo em Portugal ou há aqui algum risco também de industrializar este setor de forma muito massiva? Naturalmente que o turismo tem aspectos muito positivos, e não serão apenas os aspectos económicos, que são os mais evidentes, mas no encontro de pessoas, enfim, naturalmente, nesta perspectiva, digamos, de partilha de outras realidades e de conhecimento e dar a conhecer um país como o nosso, com toda a sua riqueza. Naturalmente que depois há a contrapartida, há o outro lado e os aspectos menos positivos, e que hoje tem estado aí em cima da mesa, nomeadamente naquilo que toca hoje a uma presença massiva de turistas e a um esvaziamento, muitas vezes, da identidade local pela ausência das pessoas, ou digamos, por esta dimensão, que também é a lei económica, ou deriva da realidade económica, que é vermos, por exemplo, nos centros das cidades, Lisboa e Porto, de um modo muito particular, mas não só, mas particularmente estas duas, em que muita gente que tinha os seus andares arrendados acaba por, de alguma forma, com base na lei, retirar os inquilinos para transformar em alojamento local. E passamos a ter, de facto, turistas que visitam turistas e começamos a ter aquilo que eu vou dizer. Já esse risco em Portugal, de turistas a visitar turistas? Sim, essa questão tem sido apresentada um pouco aqui, nomeadamente aqui em Lisboa, em que, de facto, nós começamos a ver espaços que são reservados quase exclusivamente aos turistas. Quase exclusivamente, não será exclusivamente, mas maioritariamente aos turistas. Quer dizer, não é isso que interessa. E, sobretudo, aquilo que eu gosto de dizer sempre, não retiremos a alma às nossas cidades. E a alma das nossas cidades é, de facto, a presença humana e as pessoas com o seu modo de ser, o seu modo de estar, o seu modo de viver, a sua cultura própria. E se nós vaziamos, por exemplo, Alfama ou a Moraria ou outra realidade qualquer, estou a olhar para dois bairros, mas olhamos para aqui, para o centro de Lisboa, se nós vaziarmos, efetivamente, estes bairros, apesar de já ter as dificuldades normais, de uma presença menor, enfim, mas se nós os vaziarmos então a um ritmo como temos feito, o mesmo acontece no Porto, então sim, estamos a prejudicar-nos, a nós, a prejudicar o turismo, porque depois não é viável, não é sustentável, com um perigo ainda, que é, efetivamente, amanhã podermos vaziar de habitantes e depois não termos turistas, porque as pessoas depois também não lhes interessa visitar um espaço onde perdem a identidade própria de um local. Aí a sugestão seria, de facto, deixar pessoas e cuidar outras propostas para os turistas que fossem além do bom tempo, da boa gastronomia que naturalmente existe em Portugal. Não, aqui tem que ser sempre o equilíbrio entre a realidade e tem que haver aqui, digamos, penso que o Governo já tomou consciência um pouco desta realidade e já há algumas diretivas nesse sentido. Mas, de qualquer forma, tem que haver esse equilíbrio entre quem visita e quem é visitado, e a oferta, de facto, para quem visita e, naturalmente, manter as condições para quem é visitado. Isso é fundamental. Certamente, depois, há aqui muito a fazer no sentido da oferta turística, digamos, sendo capazes de encontrar outras formas e outras ofertas, naturalmente, para quem nos visita. Não podemos é descaracterizar, não podemos é retirar as pessoas que vivem ali e que viveram ali desde há muito tempo, para depois, naturalmente, reservar esse espaço, naturalmente, apenas aos turistas. Aliás, isso depois pode levar a contestações e de alguma forma, essa contestação está latente, que depois se pode tornar explícita, como aconteceu de resto já em Barcelona, em que houve exatamente esta realidade de, a certa altura, se contestar o turismo e a presença massiva de turistas com algum prejuízo da comunidade, enfim, residente. Isso não deve acontecer. Deve haver este equilíbrio entre quem reside e quem visita, com o acolhimento de vida a quem nos visita, obviamente que sim. E que capacidade empreendedora também é necessário colocar nesta indústria para criar fatores de interesse e novos fatores de interesse para quem nos visita, nomeadamente de ordem cultural? Naturalmente, isso tem muito a ver. Assim, nós não vamos criar só digamos, produtos para turistas. Naturalmente, os turistas visitam o nosso património, visitam a natureza. Sim, nós temos é que ser capazes de o apresentar, de apresentar o que somos e o que temos, o que somos, porque a cultura não é alguma coisa ao lado da nossa vida. A cultura é a expressão da nossa própria realidade, da nossa realidade pessoal e comunitária, naturalmente. Enfim, é a expressão da vida comunitária de um modo muito particular. E temos é que encontrar formas de apresentar
de forma mais qualificada, de forma mais aprofundada, de forma mais criativa, apresentar a nossa identidade que está expressa na nossa cultura e a partir daquilo que somos, naturalmente, criar produtos, mas que não sejam realidades fabricadas, que certamente não serão, mas são aproveitar, de facto, o que somos e o que temos para apresentar com naturalidade àqueles que nos visitam. E penso que essa é a grande mais-valia e tem sido muito bem acolhido por quem nos visita, que tem um gosto imenso em conhecer-nos, em conhecer as nossas realidades. E se nos visitam durante todo o ano, que sentido faz falar de uma época especialmente de turismo, que é esta do verão? Eu sinto que nós, de facto, temos tido turismo ao longo de todo o ano e cada vez mais Portugal se vai afirmando como espaço turístico ou como destino turístico ao longo de todo o ano. E esse tem sido esforço até do Governo, nomeadamente da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal. De qualquer forma, e com um trabalho que é meritório, que eu reconheço sem dúvida alguma, de qualquer forma, apesar disso, há aqui um período, quer para o turismo externo, quer para o turismo interno, que é o período de verão, que nós não deixámos de ter uma época balnear e, portanto, há aqui o período que coincide precisamente com o tempo de férias, em que a maior parte dos portugueses, inclusive, fazem férias, e neste turismo interno... Também por causa do ritmo escolar, não é? Exatamente, sim, pronto, e muitas atividades que param, enfim, e portanto há muita gente, é o normal, quer dizer, o mês de julho e agosto, e ainda os inícios de setembro, eventualmente, mas sobretudo julho e agosto, e de modo especial o mês de agosto, é de facto o tempo das férias por excelência. E certamente que é um olhar para o turismo interno, mas também muita gente que nos visita nesta altura e que vem sobretudo por causa da realidade balnear, sobretudo esse aspecto, porque o resto, naturalmente, o city break e todas as outras realidades, elas estão presentes ao longo de todo o ano. Para esta época balnear, a Obra Nacional da Pastoral do Turismo propõe este tema do encontro como oportunidade de fazer férias também, não é? Ou como essencial para fazer férias. O que é que quer sugerir? De facto, nós aqui, esta questão do turismo... Isto está presente peço desculpa, está presente num documento publicado recentemente pela Obra Nacional da Pastoral do Turismo, nomeadamente pelo seu diretor, Padre Carlos Godinho, para esta época balnear de 2018. Sim, nós centrámos-nos e de alguma forma o tema é sempre decidido em conjunto, depois é trabalhado por mim, mas de qualquer forma centrámos-nos um pouco neste sentido do turismo e encontro, enquanto o turismo nos permite a comunhão com os outros. Depois, a partir desta comunhão com os outros, salvaguardados os aspectos negativos, que podem vir naturalmente do turismo, mas nessa perspectiva positiva, este sentido do encontro e da comunhão com o outro. De onde depois deriva tudo mais, que seja na perspectiva, digamos, do encontro não apenas pessoal, e são os três aspectos desta nota, o encontro pessoal, o encontro ao nível da cultura, encontro de civilizações, mas seja o encontro pessoal nessa dimensão da revelação e do reconhecimento do outro, a partir da própria origem da palavra encontro, invenio, essa dimensão profunda de revelação e de reconhecimento, mas depois também, naturalmente, tudo o que deriva daqui, na capacidade de diálogo com o outro, na aceitação do outro, na capacidade, digamos, de reconhecer a identidade do outro e a sua própria cultura, de lhe dar a conhecer a minha própria cultura e de desejar aqui uma comunhão que leva depois a uma experiência de fraternidade, a uma experiência de solidariedade e ao encontro, hoje tão necessário, num diálogo profundo, também de civilizações, para que os outros não nos apareçam como estranhos, e neste mundo globalizado isto é valorizado cada vez mais, mas não nos apareçam como estranhos, salvaguarde a identidade própria de cada um, seja respeitada a identidade de cada um, a identidade cultural, a identidade religiosa, a identidade étnica, para que ultrapassemos alguns limites que ainda existem naturalmente e que nos opõem eventualmente uns aos outros. E o turismo, como atividade, porque proporciona este diálogo, esta relação interpessoal, porque como tantas vezes tenho afirmado, é uma ação de pessoas para pessoas, permite, de facto, este diálogo com todas estas capacidades, este sentido de fraternidade, de cultivo da paz, enfim, tudo isso que deriva daqui, deste encontro. Não está em causa um conhecimento do outro, da cultura e das civilizações através dos livros, através... enfim, de outros suportes, mas nessa relação pessoal. E está aí a grande mais-valia que o turismo oferece? Exatamente, porque aqui é, como alguém dizia, é de facto um encontro sem filtros. Se eu entender que um livro pode ser um filtro, ou que um filme pode ser um filtro, enfim, é sempre um elemento de mediação. Eu sou capaz de conhecer o outro através do elemento que me dê esse encontro. Será a leitura, ou será um filme, mas não é um encontro verdadeiro com o outro. Uma coisa é eu conhecer o outro, uma coisa é eu conhecer algo do outro, outra coisa é eu ter a oportunidade de conhecer o outro, a pessoa. E daí o turismo ser tão atrativo. Eu posso conhecer muitos países através da leitura de bons livros, mas ir ao espaço, conviver com as pessoas e conhecer a realidade tem outro sentido. E, portanto, há aqui o encontro não mediado, há o encontro interpessoal, ao encontro com a realidade, há uma experiência da própria realidade que hoje também é tão valorizada.
E pensando o turismo como essa possibilidade de encontro de pessoas, o que é que está em causa para a Obra Nacional da Pastoral do Turismo? Aqui em causa está, fundamentalmente, em primeiro lugar, este sentido de que, de facto, devemos privilegiar um autêntico encontro, digamos, no acolhimento de quem chega, e nesse sentido de acolher o outro na sua realidade, procurando ter a disponibilidade interior para acolher tal qual é, com toda a sua realidade pessoal e a sua realidade cultural, e depois na disponibilidade de oferecer também o que sou, sem artificialismos, sem procurar, digamos, de alguma forma, subjugar tudo a uma dimensão económica, como começámos por considerar logo no início do programa, mas, de facto, expressando e mostrando aquilo que somos, quer pessoalmente, quer aquilo que temos, naturalmente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista pessoal. Certamente que aqui depois sobressai aquilo que é fundamental e que para a Pastoral do Turismo é também um pouco o coração de toda a atividade, que é o próprio acolhimento. O acolhimento em sentido amplo, naturalmente. Há também a preocupação de criar a oportunidade para a celebração conjunta dos mistérios da fé, de haver essa possibilidade da participação numa comunidade religiosa? Sim, nós, na nota, eu inseri esse aspecto, sobretudo nesta dimensão do acolhimento pessoal. O acolhimento vivido pessoa a pessoa, nesse diálogo interpessoal, que se faz nas coisas mais simples da vida e do encontro, até mesmo por um serviço que se presta. Depois há, para as comunidades cristãs, aqui um acolhimento que advém, ou que vem, sobretudo, deste encontro, que é celebrativo, sobretudo centrado na Eucaristia. E com esta dimensão bem clara e que a Igreja tem tão presente, é que este encontro já não é apenas um encontro externo, mas é um encontro profundo, porque é um encontro de irmãos. Nesta perspectiva que celebramos a mesma fé, unidos todos em Jesus Cristo, e portanto há esse sentido teológico e profundo, desta fraternidade profunda que nos une e é a partilha de uma mesma fé. E portanto não nos faz estranhos, mas faz nós irmãos. E na Eucaristia experimentamos isso de uma forma muito particular. Isto para as comunidades cristãs. Depois tem esse sentido também, naturalmente, daqueles irmãos que fazem parte das igrejas que estão separadas e de vivermos esse encontro ecuménico e termos esta disponibilidade para o diálogo, para a partilha, para a escuta, para esse encontro, este diálogo, essencialmente, que depois nos leve não só a sentir a tal dor de que nos falam os documentos da Igreja, pela dor da separação, mas a procurar caminhos, e caminhos em concreto, no espaço que é o nosso, com gestos muito simples, se calhar, de encontro, de comunhão, de aceitação. Aí o acolhimento é capaz de ter expressões ainda mais necessárias para que aconteça, não é? Sim, nas comunidades, sim. Esse acolhimento para a celebração conjunta, que caminho já foi feito, que caminho sobretudo interessa fazer para que quem chega tenha pelo menos a informação acerca de comunidades aonde se pode dirigir, de momentos em que pode, por exemplo, participar na Eucaristia? Nós temos já, enfim, algum trabalho feito e, sobretudo, algumas dioceses. É um trabalho que tem sido um bocadinho lento, é certo, mas precisamos de o incentivar ainda mais e precisamos de o aprofundar muito mais. Mas hoje, cada vez mais, a preocupação, em primeiro lugar, de publicitar, seja através de meios tradicionais, seja através, naturalmente, hoje também já são quase tradicionais, dos meios informáticos, ter disponível o horário de celebrações, o horário de abertura das igrejas, ter esses elementos disponíveis para que as pessoas tenham a informação necessária. É certo que hoje muita gente recorre aos meios informáticos para ter essa informação. E seja nas páginas web das dioceses, seja das paróquias, termos esta informação. E, portanto, disponibilizar esta informação. Com uma pequena nota depois também que pode ser feita, enfim, no sentido de ajudar algumas pessoas a participar. Depois há algumas experiências já e algumas vivências, mais do que experiências, são já realidades enraizadas. Claro que, sobretudo na época balnear, eu olho para o Algarve, não só, mas sobretudo no Algarve, onde, desde longa data, se faz já um trabalho conjunto, nomeadamente comunidades, estou a lembrar-me de Vila Moura, por exemplo, um exemplo muito concreto, onde há uma participação de gente que reside, que fala inglês ou francês, sobretudo inglês, e que ali participa na celebração. Ou mesmo, e no Algarve ainda também, muitas comunidades que celebram em inglês. Ainda agora, o Padre Miguel Neto, da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, divulgava essa questão da celebração em inglês, uma vez mais também em Tavira, não é já só Albufeira, mas também Tavira e outros espaços na Diocese do Algarve, onde efetivamente se celebra na própria língua, para que as pessoas possam participar mais ativamente na sua própria língua. Portanto, existe esta preocupação de acolhimento também neste sentido. Um trabalho de informação, sem dúvida, que importa desenvolver, porque há muito a fazer. Não podemos centrar-nos só no Algarve, porque o país tem uma costa muito grande, não só no sul, mas depois também no espaço litoral.
E há alguma possibilidade de que essas informações passem também para os programas turísticos? E estejam incluídos nos programas turísticos? E nos programas turísticos refere-se concretamente, não os nossos... Exatamente, quem acolhe, sim. Sim, naturalmente esse será um trabalho de colaboração também com as instituições locais, seja com as autarquias, seja com os postos de turismo locais, e que muitas vezes dependem das autarquias, ou mesmo até com outras instituições que trabalham na área do turismo, sim. Neste documento publicado recentemente, a Obra Nacional da Pastoral do Turismo fala também na possibilidade do encontro de culturas proporcionado pelo turismo. Aí, no nosso caso, em concreto, a cultura portuguesa, o que é que nós podemos oferecer? Nós temos muito para oferecer, temos a nossa alma, enfim, e não precisamos de ir ao fado apenas, enfim, a nossa alma pensamos no fado, mas temos muito para oferecer, naturalmente, aquilo que somos, aquela que são as expressões maiores e mais visíveis da nossa própria cultura, digamos, plasmada no nosso património, um património que tem que ser cuidado, e aqui depois há um trabalho conjunto, naturalmente, não é? Nós não podemos fruir só de alguma coisa, temos que reconhecer o que temos, reconhecer em primeiro lugar, temos que requalificar e depois temos, naturalmente, que poder permitir que outros possam fruir e que nós possamos fruir, mas que outros possam fruir. E, portanto, há aqui um caminho a fazer, e julgo que as receitas do turismo também deveriam, e penso que também já há um pouco essa sensibilidade neste momento, mesmo a nível do governo e a nível, digamos, de orientações, digamos, públicas, um pouco nesse sentido, mas a necessidade de reconhecer, depois de requalificar, para então assim podermos fruir. Seja no património, efetivamente no património material, seja depois no imaterial. E talvez o património imaterial seja aquele que tenha sido menos cuidado até agora. Porventura, teremos muito a fazer no sentido de mostrarmos o que somos e a nossa identidade. E não apenas, digamos, nas grandes obras, mesmo nos espaços mais de interior do nosso país, toda a sua riqueza, de facto, onde se expressa aquilo que somos, a alma portuguesa, e que é importante dar a conhecer. Eu recordo agora, a propósito do festival da RTP da Canção, como, por exemplo, nós tivemos esta capacidade de dar a conhecer as expressões do Carnaval lá de cima, do Nordeste transmontano, outras expressões, enfim, uso aqui como exemplo, mas tantas outras expressões, que é a nossa alma, é a nossa identidade, e que quem nos visita, sobretudo os estrangeiros que vêm, tanto apreciam e tanto querem ver, porque é no fundo isto que eles querem ver, não é? Mais do que, para além do espaço natural, enfim, que precisa ser mais cuidado, esse já sabemos, mas para além, digamos, do nosso cenário do sol, que esperemos venha este ano um bocadinho mais intenso, este ano assim um bocadinho mais privados de sol, mas também a nossa identidade, a nossa cultura, que se expressa a partir daquilo que somos e aquilo que mostramos aquilo que somos e aquilo que vivemos, aquela que é a nossa alma e a nossa identidade. Um outro aspecto que é abordado neste documento diz respeito ao encontro de sociedades, onde temas como o dos refugiados emerge. Há aí uma realidade nova com a qual o turismo também se confronta? Eu, quando refiro a esta questão dos refugiados, refiro num contexto de enquadramento desta realidade do encontro com sociedades e, sobretudo, vivemos um tempo de um certo fechamento, em que existe, digamos, aqui uma tendência, estou a olhar globalmente, não apenas, não é uma realidade portuguesa, estou a olhar até sobretudo para a Europa, em que há aqui uma tendência a um certo fechamento, e nomeadamente com a questão da problemática dos refugiados hoje, muitas vezes usando-se como forma, digamos, de não abertura e de forma, digamos, potenciar este fechamento, as dificuldades de diálogo cultural ou até os perigos que podem vir de outra cultura. Ora, o turismo tem aqui um lugar importante, porque nos coloca, sem elementos intermédios, nos coloca na relação direta com o outro, porque visita e conhece a realidade do outro, permite-me uma outra forma de acolhimento. E, portanto, há aqui uma relação. Digamos que o turismo podia ser uma realidade pedagógica que me ajudaria, efetivamente, a reconhecer o outro, a ser capaz de acarinhar o outro, de o reconhecer e de o acolher na sua identidade pessoal, na sua cultura, na sua forma de estar e de pensar, ser capaz de gerar este diálogo para depois então ser capaz de o acolher também nas outras formas de vida e ser capaz de facto de desmistificar muito daquilo que é, ou muitos daqueles são os argumentos que são utilizados para recusar a presença naturalmente daqueles que são refugiados e que hoje procuram entre nós melhores condições de vida. A construção da solidariedade e o desígnio da paz têm no turismo um aliado fundamental?
Sim, sim, sim. Eu penso que um turista certamente usufrui. Nós corremos o risco de olhar para o turismo, e quem faz turismo, naturalmente, e todos nós somos potenciais turistas, mas podemos apenas pensar a dimensão do usufruto, usufruir de, e, portanto, visitar uma realidade, conhecê-la e, entretanto, de alguma forma, olhar para isso como um produto de consumo. E hoje pode ser um perigo, naturalmente. Certamente que nós vamos numa perspectiva de lazer e de conhecimento e usufruímos dessa realidade. Mas isso não pode deixar insensível diante da realidade do outro. E se eu encontro uma realidade de pobreza, se eu encontro uma realidade de dificuldade, então eu tenho que me sentir corresponsável. Acha que isso é possível no turismo? Eu julgo que sim. Certamente que não... Não pode ser aí também um fator até de acentuação das diferenças entre aquele que tem possibilidade de fazer turismo e quem vive em situações de marginalidade? Sim, há esta diferenciação, e poderá haver esta diferenciação. E depois existem realidades, não será a nossa, mas existem realidades concretas, nomeadamente países onde nós sabemos que os espaços reservados a turistas não são exatamente aqueles que são reservados a alguns residentes e às situações de pobreza. Às vezes é escondida a realidade de um país. E nós temos situações, e poderia olhar aqui para a América Latina, logo para um conjunto de países onde isso acontece. Mas quando alguém tem a oportunidade de conhecer a realidade do outro e faz a experiência do encontro com o outro e faz a experiência da partilha da realidade do outro, depende do quadro de valores que assume e que vive. Se a pessoa efetivamente percebe que o outro está numa situação de indigência, não pode ser insensível, não pode ficar instalado só no seu bem-estar. Certamente que, e nesse sentido, diria quase que, enfim, que o turismo podia ser uma realidade de pressão, no sentido de criarmos aqui um espaço de solidariedade, se todos nós tivéssemos esse sentimento, digamos, de fraternidade e de perceber que o outro tem direito a ter condições dignas de vida como eu tenho ou como exijo para mim, não é? E, portanto, isto depende muito da experiência interior de cada um. Esperemos, de facto, que assim aconteça também, que o turismo seja esse fator de pressão para a solidariedade e a fraternidade. Padre Carlos Godinho, muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar as pistas da Obra Nacional da Pastoral do Turismo para esta época balnear. Mais logo, siga-nos na rádio, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.